Olá, programador! Você está prestes a começar uma aula minha aqui no YouTube, mas para você que é aluno mais dedicado, um aluno que quer fugir da média, eu te convido a entrar no meu grupo do Telegram. É que muitas vezes aqui no YouTube eu fico limitado na hora de passar o conteúdo. Então lá no Telegram é onde eu aprofundo esse conhecimento, ou seja, eu mando áudios, artigos, livros, tudo para aprimorar o seu conhecimento, tanto do vídeo quanto de diversos outros conhecimentos na linguagem Python, em programação, em inteligência artificial e diversas outras áreas. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre TreeView. TreeView são formas de você mostrar dados para o usuário, dados que você possa ter recolhido de um banco de dados, ou informação que você processou através do seu programa. Não importa a forma na qual você recebeu aquela informação, mas você vai passar e vai mostrar para o usuário de uma forma bem organizada, através de colunas e linhas, ok? Nessa aula eu já comecei com o código já escrito, para no início da aula eu já poder mostrar para vocês o que é uma TreeView, para vocês já terem uma noção, porque se eu começar já codificando, vocês não iriam ter uma noção do que é uma TreeView e iria dificultar bastante o aprendizado. Vamos executar aqui o código então. Então uma TreeView é basicamente isso. Eu tenho uma coluna chamada nome, que foi essa coluna aqui que eu declarei, a coluna chamada idade e a coluna chamada endereço. E essas colunas eu posso alterar o tamanho delas e eu mesmo decido esse tamanho. Nós podemos ver que a TreeView se encaixa apenas neste tamanho. O que está em cinza um pouco mais claro aqui do lado não faz parte da TreeView. Vamos minimizar o nosso código e agora eu vou comentar o que esse código está fazendo. Então, para se trabalhar com TreeViews, nós temos que importar da biblioteca tkinter o TTK. Então, nós não podemos utilizar o TreeView sem antes chamar o TTK, porque o TreeView ele é um método de TTK. Então, o que eu fiz? Primeiramente, eu importei a biblioteca TTK, importei da biblioteca tkinter o método TTK e criei uma variável chamada tree, que vai armazenar a nossa TreeView. Então, eu passei aqui ttk.treeview, eu estou criando a nossa TreeView. E abri os dois parênteses. E aqui eu passei como parâmetro o pai, então significa na onde que essa TreeView vai estar, o módulo de exibição, as colunas que ela vai ter e como vai ser exibido. Então, neste caso, nós temos três colunas, que é a coluna nome, a coluna idade e a coluna endereço. Então, aqui no parâmetro column, eu passei column 1, column 2, column 3. Aqui eu poderia colocar o nome que eu quisesse, mas aqui embaixo eu teria que usar o mesmo nome que eu coloquei aqui em cima. Agora, vamos supor que eu quisesse ter mais uma coluna. Então, para isso, eu teria que fazer algumas alterações. Primeiro, que aqui eu teria que separar por vírgula e colocar column 4. E aqui, vamos copiar, dar um Ctrl V. E aqui eu troco o column 3 para column 4 e aqui o hashtag para 4. E aqui o text aqui é o nome que vai aparecer dentro da nossa coluna, para ficar claro para o usuário. Então, na primeira, que tem uma medida de 200 pixels, ela já tem como nome, já tem como que vai estar dentro dela o nome. Vamos fechar e executar de novo, porque eu já teria o tamanho aqui dos componentes. Então, vamos mostrar para vocês como que os componentes vêm da primeira forma. Aqui já está o endereço que eu criei. Então, o atributo nome, ele tem uma largura de 200 pixels, e esse street aqui, se ele pode se arrastar ou não, é um atributo um pouco confuso, eu já mostro para vocês como fica sem esse parâmetro que nós vamos passar. Então, o text do column 1, ele é referente a este nome aqui. Então, vocês podem ver o segundo, que ele já tem uma largura um pouco menor, ele tem o parâmetro text como idade. Então, dá para perceber a diferença de tamanho. E o endereço, ele já é maior que o text, que o nome e que o idade. Então, dá para perceber bem claro essa diferença entre cada um deles. E eu sempre vou me referir às colunas que eu já declarei aqui em cima. Então, eu não poderia chamar essa coluna 4, que foi a coluna endereço repetida que eu coloquei, sem antes, vamos fechar aqui, criar ela aqui em cima. Então, vamos fechar e vamos executar aqui. Neste caso, daria um erro, porque eu estou tentando me referir a uma coluna que eu não especifiquei existir aqui em cima. Então, vamos criar ela novamente, 4, e executar. Agora sim ela funciona normalmente. Só vamos mudar o endereço aqui, vamos colocar ID. Vamos mudar aqui de 100 para 20, porque como é o ID, vai ser 1, 2 caracteres, então não tem a necessidade de ter um espaço muito grande.
mas 20 ficou muito pequeno, vamos mudar para 50. Agora acho que vai ficar legal. Agora ficou um tamanho bom para idade também são normalmente 2 caracteres, então não tem necessidade de ficar um tamanho muito grande para isso. Mas caso haja uma necessidade, o usuário ele pode vir aqui e alterar os tamanhos por conta própria, mas sempre respeitando o limite da TrueView, porque se eu aumentar de mais um, vai sobrar dos outros. Então, se eu quero aumentar a idade, eu tenho que diminuir o nome, por exemplo. Aí, se eu diminuo o nome, consegue aparecer todos na tela, como tendo aumentado a idade. Mas agora, como que nós vamos inserir dados dentro dessa TrueView? Nós vamos usar o método dentro da Tree, que é a variável que está armazenando a nossa TrueView, que é o insert. Insert, vamos passar primeiramente uma string vazia, vamos separar por um end, values, e aqui em values nós temos que passar uma tupla ou uma lista para ele. E essa tupla ou lista, ela tem que conter a quantidade tem que ter o tamanho dela, a quantidade de colunas que ela possui. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar aqui elementos, vai ser igual a uma lista. Então, o primeiro atributo que nós temos que definir é o nome. Então, vou colocar aqui Joaquim. O segundo é a idade, tem 13 anos. Ele mora na rua... Aqui eu coloquei aspas simples, vamos sempre tentar manter um padrão. Vou colocar aqui aspas duplas. Ele mora na rua 13, com esquina com a 16, mais uma vírgula, e agora vamos passar o ID, vou passar o ID como 1, para mostrar que não necessariamente tem que ser uma string para estar dentro da nossa TrueView. E aqui no values vamos dar um igual, vamos passar a nossa lista, vírgula tag é igual, e aqui nós passamos o 1 como parâmetro. Vamos executar esse código. E agora nós podemos ver que aqui eu já estou exibindo os dados para o usuário. Então, o nome Joaquim, tem idade de 13 anos, ele mora na rua 13 com a esquina que faz esquina com a 16, e o ID dele é 1. Eu poderia colocar tudo isso dentro de um for. Então, for e in range, vai de 0 até 4, já está bom. E aqui vamos mudar a indentação. Vamos executar o código novamente. E agora não tem apenas mais uma linha. Agora eu possuo 4 linhas, sempre mais com os dados repetidos, porque eu estou passando sempre o elementos como parâmetro. Mas essa TrueView ela é muito útil na hora de se você mostrar informações que está dentro de um banco de dados, ou tipo, você vai fazer um software para cadastro de produtos e o usuário ele vai ter que visualizar os produtos que já foram cadastrados, fazer uma pesquisa, nós utilizamos essa TrueView. Ok, pessoal, essa foi a aula sobre TrueView, muito obrigado e até a próxima.